Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de Saci. Histórias assombradas. O Saci espancou o cachorro. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, na época que só existia área rural. E isso aconteceu com a avó dele e mais 2 irmãos dela. Então, lá por volta do ano de 1940, a avó dele tinha aproximadamente 7 anos de idade e ela era a irmã do meio. E ele conta que eles estavam brincando ali no quintal quando a dona Neide, a mãe da avó dele, pediu para que eles fossem catar lenha lá no mato. E eles foram. E diz que o cachorro da família sempre acompanhava a criançada quando eles iam catar lenha no mato. Foi quando ali no meio da floresta, no meio do mato, eles sentiram uma presença. Foi algo estranho, mas não ligaram muito, afinal eles estavam em 4, né? Os 3 irmãos mais o cachorro. Só que daí eles escutaram o mato se mexer, como se fosse um vendaval ali. E ali eles já ficaram meio que alertas. Foi quando chegou ali um garoto, pequeno e negro. E a avó dele diz que não sabe dizer mais detalhes desse garoto. E quando eles viram o menino, esse menino misterioso, eles saíram correndo de lá. Só que esse garoto, que eles acharam que era o Saci, começou a bater muito no cachorro deles. Sei que eles chegaram na casa deles sem lenha e sem cachorro. E logo depois que eles chegaram na casa, o cachorro chegou também, só que chegou muito ofegante, quase sem conseguir respirar direito e todo ensanguentado. E ele conta que chamaram uma benzedeira para afastar aquele mal de lá. E logo depois de um tempinho, o cachorro veio a falecer, tadinho. Mas vale lembrar que a avó dele só chamava isso que ela viu de Saci porque era o que o povo das redondezas ali falavam, que podia ser o Saci. Mas ela realmente não sabe o que era aquela aparição. Porque eu acredito que o Saci, ele protege os animais. Ele não ia dar uma coça, ainda mais no cachorro, não tem nada a ver com nada ali. Pra que bater tanto no cachorro pra matar? Eu acho que o Saci não faria isso. Se batesse em alguém, ia bater na criançada. Mas não tanto. Sei lá, talvez fosse alguma outra entidade. Meu tio apanhou do Saci Pererê. A moça que nos conta esse relato diz que ela vai contar aqui uma história que ela cresceu ouvindo. E a bisavó dela afirmava de todos os jeitos, enquanto era viva, que isso realmente aconteceu. E aconteceu com um de seus filhos. Ela conta que a avó Marta sempre foi muito rígida com seus 5 filhos, que eram tio Jabes, tia Glória, tia Bete, tia Cisa e o avô da moça que nos conta esse relato, que ela vai chamar de Neném, porque na época ele era um bebezinho mesmo. Tinha apenas 1 ano de idade. Todos cresceram no interior de Minas Gerais. E o tio Jabes era o mais arteiro. E por ser o mais velho, tudo que ele aprontava, ele jogava a culpa nos menorzinhos. Jabes era o filho mais atentado de Marta. Certo dia, Marta estava fazendo um bolo e conversando com uma amiga, quando Jabes entrou no meio da conversa e falou que a mãe estava contando a história errada, que não era aquilo. Pra quê? Ela ficou brava, pediu licença para a visita e caceteou Jabes. Naquela época, os filhos não podiam nem pensar em entrar no meio das conversas dos adultos. Só que as travessuras dele pioravam a cada dia. Um dia pegaram ele cortando o cabelo da irmã. Marta já não aguentava mais as travessuras dele. Ela chamava atenção, ela batia nele, mas era tudo em vão. E em uma noite, ela desejou que o Saci aparecesse para corrigir o filho dela. E naquela noite, ela foi dar uma última olhada nos cavalos e percebeu que os cavalos estavam com as crinas trançadas. E olhou lá no fundo do celeiro e tinha uma fumaça lá no fundo, como se tivesse alguém fumando. Era uma fumaça de cigarro, sei lá, alguma coisa do tipo, lá no fundo do celeiro. E nesse momento o cavalo relinchou e deu com a pata no peito dela, fazendo ela cair no chão. E assim que ela caiu, ela ouviu os filhos dela virem correndo na direção dela, gritando: "Mãe, o Jabes!"
Ela se levantou, entrou em casa correndo e o seu filho estava no quarto, encolhido num canto, no chão, babando de tanto chorar. E aí ela perguntou o que aconteceu e ele disse que o Saci veio bater nele. E aí a Marta levantou o seu filho pelas mãos, tirou a roupa dele e lá estavam as marcas de chicotadas, de chicote de couro. E depois desse dia o Jabes nunca mais aprontou. Também, coitado. Hoje o tio Jabes tem 94 anos e ainda tem as marcas das chicotadas nas costas. O Saci ficou bravo. A moça que nos conta esse relato diz que o pai dela falava para ela que na adolescência dele ele trabalhava e brincava num manguezal lá junto com o irmão mais velho dele. Eles moravam em Angra dos Reis. E ele conta que uma vez eles estavam ali de frente para uma área fechada com árvores. E então eles viram ali uma coisa em cima das árvores. Era uma coisa escura que estava ali em cima. E aí ele conta que ele chamou e brincou com aquilo, mas sem resposta, não teve um retorno. Aí ele achou que aquilo era talvez algum macaco, alguma coisa assim. E aí ele jogou uma pedrinha lá para chamar a atenção daquilo. Inclusive a moça que nos conta esse relato diz: "Ô, mania feia de ficar tacando pedra nas coisas". E a pedra de fato alcançou aquilo, mas aquilo só se afastou e foi um pouco mais para dentro do mato. E aí ele catou outra pedra e jogou, agora com mais força. E alguns segundos depois, uma outra pedra veio na direção deles. Veio justamente de onde estava aquela coisa lá. E a pedra veio, mas veio numa velocidade que ele diz que era sobre-humana. Aquilo parecia mais uma bala de um revólver. A sorte é que não pegou neles. Mas também fez com que eles saíssem de lá correndo, rapidinho. E ela diz que tanto o pai dela quanto o tio dela contam a mesma história em momentos diferentes. E eles contam sem pôr nem tirar nenhum detalhe. A versão é igualzinha dos dois. O que para ela faz parecer uma história extremamente verídica. E ela diz aqui que eles chamam o que eles viram de Saci. Mas será que realmente era um Saci? Ela acha que eles nunca vão saber, até porque o pai dela nunca mais quis pisar nesse manguezal. O Saci atacou a mim e a minha avó. O moço que nos conta esse relato tem 14 anos e é de Diadema. E ele resolveu contar aqui quando um dia ele e a avó foram atacados pelo Saci. Ele conta que isso já faz uns 5 ou 6 anos, ele era bem pequeno e ele estava com a avó dele na casa dos bisavós, que era num sítio no interior de Minas Gerais. Ele conta que eles foram passar as férias lá. E ele e a prima dele, que foi junto, viviam brincando pro meio do mato. Na verdade, eles não se embrenhavam no mato, eles brincavam ali perto do mato. E o bisavô sempre alertava os dois que era para tomar cuidado, que o Saci podia estar por ali. Ele disse que a prima dele se cagava toda de medo e voltava correndo para casa e deixava ele sozinho lá. Uns dias se passaram e disse que a avó dele, numa certa noite, teve um pesadelo. Mas ele disse que ela não contou e até hoje ele não sabe que pesadelo foi esse. Mas ela acordou e chamou ele para ir com ela comprar pão. E ele disse que a cidade ficava no máximo uns 20 minutos de lá, então eles foram a pé mesmo. Só que diz que no meio do caminho tinha uma estrada cheia de bambus nos cantos, assim, ao lado da estrada. E era uma estrada meio extensa. E eles estavam andando por lá e quando chegaram mais ou menos na metade desse caminho, eles viram algo escuro saindo muito rápido do meio daqueles bambus e indo na direção deles. E diz que na hora a avó dele puxou ele para trás dela. E ele conta que se não fosse a avó dele puxá-lo rápido para trás, aquela coisa teria acertado ele. E então aquele ser parou e se virou. E ele diz que era um ser alto, magro, ele era negro e era tão magro a ponto de parecer doente. Tão magro que era possível ver os ossos dele assim. Os olhos dele eram vermelhos como fogo. E ele devia ter, sei lá, uns 2 metros de altura. De repente, ele soltou uma risada diabólica. A voz diz que era tenebrosa. Ele começou a tremer as pernas e ficou paralisado de medo. A avó dele, por outro lado, era evangélica daquelas ferrenhas, sabe? Que ia em tudo culto que tivesse, até missa ia.
Ela então começou a rezar e a gritar. O Senhor te condena! Volte para o lugar de onde veio! E então aquele ser se desfez no ar. E eles voltaram correndo para a casa do bisavô. Contaram o que aconteceu para ele e ele disse que realmente naquela região havia muitos casos de desaparecimento de crianças e idosos. E que geralmente as pessoas eram vistas pela última vez justamente ali naquela estrada dos bambus. Meu avô viu o Saci. A moça que nos conta esse relato tem 20 anos e isso aconteceu com o tio-avô dela quando ele ainda era jovem. Na época, ele deveria ter por volta dos seus 14 anos e morava ainda no sítio, que era um pouco longe da cidade. Então, na época, ela conta que o tio-avô ficava em casa com a mãe dele, ajudando a mãe a olhar os irmãos mais novos. E o pai dele trabalhava na roça, então todos os dias a mãe dele ia levar comida para o pai dele na roça, enquanto ele ficava em casa cuidando dos irmãos. Só que um dia a mãe dele acordou meio mal, estava com uma gripe que ela mal conseguia levantar da cama e pediu para que ele fosse levar a marmita para o pai. Só que nesse dia, conta o tio-avô que já estava se sentindo meio estranho, com uma sensação estranha, com peso nas costas, parecia que tinha alguma coisa pesada nas costas dele. Mas mesmo assim ele fez a marmita do pai e pegou o caminho da roça para levar a comida para o pai dele. O caminho entre o sítio e a roça era um caminho longo e no meio lá você tinha que passar por uma mata meio fechada e atravessar um riozinho curto, que era raso, dava para atravessar tranquilo. Só que antes mesmo do tio dela chegar na floresta, ele percebeu que alguém o observava lá de dentro. Só que mesmo com medo, ele respirou fundo e entrou por uma trilha. Ele disse que estava com tanto medo que ele olhava fixamente lá na frente, até chegar no riozinho. Diz que quando ele chegou no riozinho, antes de atravessá-lo, ele ficou olhando para o lado de lá. Ficou olhando para o outro lado do rio e diz que lá do outro lado ele viu um homem. Ele era negro, alto, com os braços compridos, estava apoiado em uma perna só, usava um gorro vermelho e carregava um cachimbo na boca. E ele conta que ele era tão negro que chegava a ser azulado. Então esse homem tirou o cachimbo da boca e deu um sorriso. E ele tinha os dentes bem amarelos e grandes. Na verdade, ele tinha dentes enormes. E aí ele se virou para o tio-avô da moça que nos conta esse relato e disse: Ora, eu estava te esperando há muito tempo. E em seguida deu uma risada macabra. Ela diz que o tio-avô dela congelou. Ele não conseguia sair do lugar. E nisso, aquele homem, ou o Saci, veio como um furacão para cima dele, o fazendo cair no chão. Depois disso, o tio-avô dela se lembra de acordar com os berros do pai dele e em seguida desmaiar de novo. E só foi acordar no dia seguinte com a mãe dele o chamando. E diz que o tio-avô dela ficou tão traumatizado com isso que ele ficou gago. E toda vez que ele tentava contar essa história, ele não conseguia porque ele gaguejava muito. Hoje, o tio-avô dela tem 65 anos e ainda é gago. A conhecida da minha mãe que viu o Saci na sua frente. A moça que nos conta esse relato tem 48 anos e diz que isso aconteceu no interior do Paraná. Ela conta que morava num sítio na época. O pai dela era roceiro e a mãe dela dona de casa. Ela conta que eles viviam mudando de um sítio para o outro, até que numa época eles foram morar num sítio que tinha uma casa grande, onde morava ali uma senhora com suas 4 filhas e o seu marido. Ela e a família dela estavam morando num galpão perto dessa casa. Ela, a mãe, o irmão e o pai. Ela conta que tinha 6 anos, o irmão dela tinha 5 anos e eles brincavam muito com as 3 filhas mais novas desse casal. E essa senhora ia mudar dessa casa grande e quem ocuparia a casa seria a família da moça que nos conta esse relato. A filha mais velha desse casal morava distante do sítio, quase no meio da roça que o pai dela capinava. Só que essa moça, ela tinha o semblante muito triste. Ela tinha 3 filhos e ela e a mãe não se davam bem. A senhora, mãe dela, vivia xingando os netos de Saci. Ela era muito racista, ficava falando que os meninos eram pretos e não sei o que lá.
Tudo porque eles tinham a pele morena. A filha dela ficava muito triste com o comportamento da mãe. Até que um dia de manhã, essa senhora recebeu uma visitinha. Bateram 3 vezes na porta e quando ela abriu, tomou um susto com o que viu. Você me chamou e eu estou aqui. Quero café. Ela se assustou, soltou um grito apavorante e caiu no chão. E a mãe da moça que nos conta esse relato correu para acudir aquela senhora. E a mulher só falava: "Ele está aqui! Ele está aqui!" "Quem está aqui?" a mãe da moça que nos conta esse relato perguntava. "O Saci está aqui na frente da minha porta pedindo café." A mãe dela, muito católica e religiosa, começou a rezar o terço e pediu para que aquela senhora falasse para ele tomar o café e ir embora. Uma das filhas dessa senhora colocou o café numa xícara e deu na mão dela, para que ela colocasse no batente da porta e dissesse: "Pegue e vá embora." E o café, por algum motivo, secou no fundo da xícara. E a senhora, muito assustada, disse que ele estava indo embora. Estava indo embora em uma brisa, como se fosse um redemoinho. E a mãe da moça que nos conta esse relato e a filha da senhora realmente viram esse redemoinho de vento se afastando da casa. Resumindo, a mãe da moça que nos conta esse relato disse para aquela senhora para que ela parasse de chamar os netos de Saci ou de qualquer outra coisa, pois as palavras têm poder. E a partir desse dia essa senhora parou de xingar os netos, mas também nunca mais se dirigiu a eles. O Saci de Goiás. A moça que nos conta esse relato é de Itaberaí, Goiás. E o relato que ela vai contar aqui aconteceu com a sogra dela e os seus 6 irmãos. Bom, ela conta que quando eram pequenos, ela e os 6 irmãos trabalhavam em uma plantação de arroz, na fazenda onde eles moravam. Todos eles trabalhavam, eram 7 crianças contando com ela. Eles levantavam cedo todo dia, assim que o galo cantava. Na época não tinha relógio, né? Então quando o galo cantava, eles levantavam, tomavam café, arrumavam a capanga e iam para a plantação. O pai deles ia na frente e eles iam logo em seguida. E assim foi por muito tempo. Um certo dia eles tomaram café, foram, como de costume, para a plantação e no caminho tinha muito mato, muitas porteiras. E ela e os irmãos contam que a poucos quilômetros de onde eles trabalhavam tinha uma porteira e muito mato ao lado. E antes deles abrirem a porteira, eles viram ali ao lado um homem muito alto, negro, magro e dos olhos vermelhos. E detalhe, ele só tinha uma perna e usava um cachimbo na boca. E contam também que ele estava sem camisa e usava uma espécie de pano vermelho na frente. E diz que ele ficou ali parado, observando a sogra dela, né, os irmãos, as crianças também ficaram observando ele, ficaram ali um olhando para o outro. De início acharam que ele era algum moço, algum rapaz que morava ali na redondeza. E diz que esse moço não falava nada, só ficava ali observando. Até que aquele moço olhou fixamente para o irmão mais velho da sogra da moça que nos conta esse relato e tacou nele um galho que ele segurava nas mãos. Tacou no irmão dela e saiu, se afastou para o meio do mato. Inclusive machucou o irmão dela, que ficou lá questionando o porquê daquilo, por que ele fez isso. Mas diz que o moço não falava nada, ele só ia se afastando. Diz que eles passaram a porteira e o moço continuava lá agora um pouco mais para dentro da mata. Eles continuaram ali pelo caminho depois da porteira, olharam para trás e o moço continuava lá. Até que eles sumiram no caminho e não enxergaram mais o tal do moço, que talvez fosse o Saci. Chegando lá na plantação, o pai deles já estava preocupado, porque eles demoraram mais do que o habitual. Então eles contaram o acontecido para o pai deles, que na hora parou de fazer o que estava fazendo e ficou escutando a história deles. E a sogra dela diz que o pai dela ficou o dia inteiro sem dizer uma palavra, até chegarem em casa e contar para a mãe deles o que aconteceu. Inclusive mostraram a perna do irmão da sogra dela, que estava toda ralada por conta daquele galho que aquele Saci tacou neles. E foi aí que os pais deles se deram conta de que foi o Saci que fez isso. Até então eles achavam que era um moço ali das redondezas, mas eles deram a descrição, tudo.
foi o Saci. E ela diz que hoje em dia a sogra dela e os irmãos se reúnem e contam a mesma história, mas hoje em dia eles riem disso. E ela diz que não tem como ser mentira, são 7 pessoas contando a mesma história. Inclusive, hoje em dia, o irmão mais velho da sogra dela, o que tomou a galhada do Saci lá, tem 65 anos e diz que ele é um homem muito sistemático. E conta muito sério esse fato. E diz que nunca mais passou por outra experiência com o Saci, depois que eles descobriram que era o Saci. Antes de continuar, só quero dizer para vocês aproveitarem o último dia da promoção da camiseta Egito Ufológico. Ela tá saindo de R$ 69,90 por R$ 59,90 só até hoje. Aproveita, o link tá aqui na descrição. E por hoje é só, pessoal. Se gostaram desses relatos, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!